Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal Gustavo Gaia. Todos os créditos ao canal dele, o link do canal dele está na descrição e comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos e vamos pro vídeo. Mais uma vez a imprensa está mentindo sobre como que o Ramagem foi preso, que o Ramagem vai ser deportado. Eu vou te explicar isso, mas antes de chegar nesse ponto específico, eu preciso deixar uma coisa bem clara. Eu acredito que nunca na história da Câmara dos Deputados passou por lá uma pessoa tão correta, tão idônea, tão honesta quanto Alexandre Ramagem. Sem brincadeira, aquele tipo de pessoa que não atravessa a rua fora da faixa de pedestres. Um pai de família exemplar, um marido de causar inveja em qualquer mulher do Brasil. Um cara que nunca desviou nada e dedicou a vida dele a prender bandidos. Na minha opinião, o caso do Ramagem, que nunca fez nada de errado, ser condenado da forma que ele foi, me causa mais indignação que a Débora do Batom. O Ramagem nunca fez nada de errado, mas ele era uma pessoa que tinha que ser usado para colocar o foro da investigação no STF. Bom, dito isso, eu conheço o Ramagem, tá? Eu sou amigo dele, eu encontrei com ele da última vez que eu fui nos Estados Unidos. É um cara fora de série, bicho. Por isso que quando eu vi aquela notícia, causa muita indignação, é muita indignação. Mas bom, tem uma pessoa que realmente sabe o que aconteceu, até porque essa pessoa é sócia da empresa que está fazendo a defesa do Ramagem, que é o Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo publicou isso daqui, e eu vou te falar, cara, eu tenho sem sombra de dúvidas, é isso aqui que aconteceu. Sobre a suposta prisão de Ramagem, alguns esclarecimentos objetivos. Ramagem não foi preso. Foi detido após uma abordagem policial em Orlando, inicialmente por uma infração leve de trânsito. O que é isso? Não parou no pare, estacionou em lugar proibido, às vezes atravessou um sinal, alguma coisa assim. A polícia foi e parou ele. Quando a polícia para, ela pede a documentação. E na sequência encaminhada ao ICE, procedimento comum na Flórida. Muito provavelmente, pelo que eu pude perceber, ele não renovou a carteira, ele não tinha renovado a carteira de habilitação dele, porque quando você vai para os Estados Unidos, a sua carteira daqui dura 6 meses lá. Então, se você não renova, pode dar um problema. Por não ter a documentação na hora, foi enviada para a ICE, que é Immigration Control, é um negócio da imigração, esqueci o que quer dizer, mas é controle de imigração. Essa é, nesse momento, uma questão meramente imigratória, porém, o status de Ramagem é legal. Ele possui um pedido de asilo pendente, protocolado há tempos e ainda sob análise, o que lhe permite permanecer legalmente nos Estados Unidos até a decisão final do caso, que é demorada, mas tem tudo para ser deferida. Ou seja, o processo de asilo dele está acontecendo, como aconteceu do Alan dos Santos. O processo de asilo dele está em processo de análise, então enquanto está em análise, ele pode ficar no país. Claro isso, né? A Immigrax, empresa da qual sou sócio, está prestando toda a assistência à Ramagem e sua família. Nossa expectativa é de que seja liberado o mais rapidamente possível e, no momento, não vemos qualquer risco de deportação. O trâmite do ICE também é burocrático e depende da formalização no sistema do órgão para que os próximos passos sejam dados nessa direção. A extradição não tem absolutamente nada a ver entre... A extradição e deportação não tem absolutamente nada a ver entre si. Extradição, cara, é um processo político-diplomático entre os estados. Aí sim seria o caso da prisão dele aqui, ou mandado de prisão, e aí extradita a pessoa para que ela possa cumprir pena no outro país. Já o processo de deportação é outra coisa. Tá? É um procedimento administrativo interno de imigração. A pessoa está lá ilegalmente, ela é devolvida para o seu país de origem. O caso é uma questão exclusivamente migratória. Para deixar absolutamente claro, o governo brasileiro não teve qualquer participação nesse episódio. É isso aqui que a imprensa está falando. Ó. Olha o que a merda da imprensa brasileira está falando. Que foi uma cooperação entre a Polícia Federal e os Estados Unidos. Está bem claro aqui. Ó. O governo brasileiro não teve nada a ver com isso. Trata-se de um procedimento padrão da imigração americana. Isso não tem absolutamente nada a ver com o pedido de extradição do Brasil, que segue em análise no Departamento de Estado. E quem está no Departamento de Estado, você sabe, é o Marco Rubio,
que é um cara que fala que o Lula e essa galera toda é um bando de ditador, narcotraficante, pilantra, ladrão. Aí você tem que ver a imprensa falando isso aqui. Olha que ridículo que a imprensa é. Assinar um tratado de colaboração de crime organizado, informações, etc, etc. Seria estranho, né, um país ter tratado. Algumas fontes da polícia, inclusive, estão reforçando esse tratado. Assim, quer dizer, acabar de assinar um tratado de cooperação contra pessoas fora da lei e um foragido é um fora da lei. Ele está cometendo crime. Sabe o que é a minha raiva? Essas mesmas pessoas hoje sabem que o Alexandre de Moraes fez tudo isso para se proteger e se blindar para que os seus crimes, o seu caso Master não fosse descoberto. E agora, uma pessoa inocente, eles estão torcendo para ele ser deportado, extraditado, preso aqui no Brasil por um crime que todos eles sabem que nunca foi cometido. Que foi, na verdade, não foi um julgamento, foi uma aberração jurídica. Bom, é isso. Precisava deixar bem claro. Tá? Vamos acompanhando aí, obviamente, o desenrolar dessa situação, mas o que nós temos de informação até agora é que talvez ele possa sair em 48 horas. Então, vamos orar pelo nosso amigo Ramagem e, se Deus quiser, ele não vai ser mais uma vítima dessa injustiça, dessa ditadura do judiciário no Brasil. Eu posso até estar errado, mas eu acho que vai vir uma bomba por aí no caso do INSS e o Lula acabou de fazer uma ação para tentar diminuir o estrago dessa bomba. Lembra-se que o ex-presidente do INSS, que agora está preso, recebia R$250 mil de propina. De acordo com a PF, Stefanuto, está preso. Esse cara está preso, ele foi ex-presidente, indicado por Lula, indicado pelo Lupe. Ele está preso e, de acordo com a PF, recebia 250 mil. Só que o caso do INSS não terminou ainda e todo mundo sabe disso. Vamos lá, olha isso aqui. Fraudes do INSS, de hoje essa matéria. Fraudes do INSS, PF faz força-tarefa com 35 depoimentos para encerrar o caso. Eles estão prestes a entregar um relatório final. Uma das pessoas que vão ter que prestar depoimento é a amiga do Lulinha, que passava R$300 mil para ele por mês, dinheiro que era mesada, que ela recebia do careca lá do INSS, que roubava dinheiro dos velhinhos. Preste atenção, então nós temos aí 35 depoimentos, vai ter o depoimento dessa amiga do Lulinha, e aí, no dia que saem essas duas matérias, o que o Lula decide fazer? Lula demite o presidente do INSS, Gilberto Valler, é demitido. Peraí, no dia que sai a notícia de que vai ter 35 depoimentos e que a amiga do Lulinha, que passava a mesadinha para ele, vai fazer um depoimento, nesse mesmo dia o Lula decide demitir o cara que ele acabou de colocar para ser presidente do INSS? Então, tá, qual que é a desculpa do governo? Como que o governo está tentando justificar? Simples. As filas do INSS. No ano eleitoral, Lula está dizendo que, olha, Lula está dizendo não, né? Se chegou a incrível marca, na verdade não é nem essa, não é pior que é essa aqui, ó. 3,1 milhões de brasileiros estão na fila do INSS. Nós batemos o recorde de pessoas que entraram, né, com requerimento de aposentadoria e não estão conseguindo, porque o INSS não sobra tempo. Eles estão roubando tanto que não sobra tempo para poder fazer a parte que eles deveriam fazer. E aí vem o Lula e fala que demitiu o cara por fila de requerimentos pendentes. Só que a fila estava diminuindo. A fila passou de 3,1 milhões, como vocês estão vendo aqui em fevereiro, para 2,7. Então, pelo que eu entendi, a questão da fila está diminuindo. Só que o Lula vai lá e demite o cara que ele acabou de colocar no mesmo momento em que surgem as notícias de que vão ter aí, que eles vão prestes a entregar um relatório e muito provavelmente esse cara está envolvido. Essa é a bomba. Então o Lula já está tentando antecipar uma explosão que vai ser, porque mais um nome, né, do seu governo associado ao roubo dos velhinhos, mas se tem um que ele não vai conseguir, esse não tem como demitir, esse não tem como exonerar, esse não tem como fingir que não aconteceu, que é esse cidadão aqui, ó. Esse cidadão aqui, eu não sei como que o Lula... Só vai sobrar do Lula mesmo falar que é filho de outra pessoa. Ou é adotado, ou é filho do amigo, porque isso aqui não vai ter como fugir. O fato de que o Lulinha recebia R$300 mil do roubo do INSS, sinceramente eu não vejo como que ele vai conseguir resolver essa questão. Essa é a bomba, cara. No período eleitoral ele demite o presidente do INSS
porque viu que esse cara vai estar envolvido em outro esquema de corrupção. Meu pessoal, estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. O conselheiro de Trump publica imagem gerada por IA simulando prisão de Alexandre de Moraes. Jason Miller compartilhou a montagem e ironizou críticos da legenda. Antes havia chamado o ministro de trapaceiro e Lula de fantoche da China. Jason Miller, conselheiro do presidente Donald Trump, compartilhou em suas redes sociais na sexta-feira, dia 10, imagens geradas por inteligências artificiais que simulam a prisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Na postagem, Miller aparece na ilustração efetuando a detenção do magistrado brasileiro e ironizou as possíveis reações dos internautas ao escrever na legenda que os críticos diriam se tratar de IA. A publicação se soma em uma série de ataques de Miller ao ministro. Em 1º de abril, o Conselho já havia divulgado uma montagem mostrando Moraes em uma cela com uniforme listrado em preto e branco em relação à postagem na Folha de São Paulo sobre o uso da aeronaves ligadas ao empresário Daniel Vocalo pelo ministro e sua esposa, advogado Viviane Barcia, em 8 ocasiões. Na segunda-feira, dia 6, Miller havia escrito para Alexandre de Moraes em um vigarista e logo estará na prisão. Enquadrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como fantoche da China, que está atraindo o hemisfério ocidental. No mesmo post, o americano afirmou que o Senado Flávio Bolsonaro é o único que pode salvar o Brasil. Críticas de Miller a Moraes passaram a ser recorrentes após a divulgação do relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que acusa o ministro do STF a censura a cidadãos norte-americanos. Os documentos avaliam que as decisões de Moraes de suspender perfil em redes sociais fariam parte de uma campanha de censura que atinge a guerra de democracia brasileira e afetaria as eleições de 2026. Antes disso, em 2021, Miller visitou o Brasil para participar da CPA. Se reuniu com Jair Bolsonaro, mas foi detido por agentes policiais federais no aeroporto de Brasília por ordem do próprio Moraes. O americano afirmou que foi interrogado por 3 horas e recusou a responder perguntas e foi liberado após a intervenção da embaixada norte-americana. Em outubro de 2025, após Moraes afirmar que a soberania brasileira jamais será negociada, Miller respondeu que seria sábio para o STF. O ministro Alexandre de Moraes, que é os Estados Unidos, sabe que os Estados Unidos não negociam com terrorista. Na mesma época, o conselheiro escreveu que não vai desistir até que a careca esteja atrás das grades e receba tudo o que merece. Após a condenação de Jair Bolsonaro, Miller classificou o julgamento como manobra política orquestrada pelo ministro Alexandre de Moraes e afirmou que não basta que ele queira jogar o presidente Bolsonaro na cadeia, mas Moraes quer ver o presidente Bolsonaro morrer na prisão. Então esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos e até o próximo.